Graça e paz, sejam todos bem-vindos. Estamos vivendo um novo tempo. Ações novas, resultados extraordinários. Queridos, eu quero convidar a você a não ficar de fora de nenhuma das nossas programações. Acompanhe conosco. Todas as terças-feiras, às 8 horas da noite, nós temos o nosso culto de oração. Venha participar com a gente, é um tempo precioso de pedidos e milagres. E às quintas, às 16h30, o Ministério de Mulheres se reúne para orar. Um tempo poderoso. Se você, mulher, pode, venha participar conosco. Também nas quintas você tem um encontro marcado conosco. Às 20 horas nós temos o culto de ensino. Esteja preparado para aprender mais do Senhor e se aperfeiçoar cada vez mais nele. E aos domingos, às 10 da manhã e às 18 horas, temos nosso culto da família. Convide pessoas e venha celebrar conosco. Você já conhece as nossas plataformas digitais? Acesse o canal do YouTube, Verbo Vila Ré, deixe seu like, compartilhe e propague a palavra de Deus. Estamos também nas redes sociais. Acompanhe nossos perfis no Facebook e Instagram e fique por dentro de todos os eventos da nossa igreja. Fique ligado, nosso culto já vai começar. Aproveite, celebre e seja abençoado na prática da palavra. Nos visitou e gostou da nossa igreja? Faça parte, nós queremos te conhecer melhor. Se você quer conhecer mais o nosso ministério Verbo da Vida, acesse o nosso site verbodavida.org.br. Que barulho santo, né? A turma do barulho santo. Aleluia. Amém, gente. Ficou muito bom Efésios 6, viu? Parabéns. Viu? Glória a Deus. Eu gosto daquela canção. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você está preparado? Amém. Para o que o Senhor tem para você essa noite? Ou você já quer ir para casa? Quer ir para casa já? Eu libero. Não? Quer ficar mais um pouco? Então tá bom, vamos ficar mais um pouco. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você já olhou para ela? Já, né? Só olha de novo, por favor. Olhou? Tá bom, valeu, obrigado. Era só para olhar mesmo, tá bom? Tá ótimo, né? Quem tem ninguém para olhar do lado, né? Paciência, né? Fica sem olhar. Aleluia. Quem assistiu aquele filme? O Hobbit? Rasputia? Norbit, desculpa. É que eu misturei o Hobbit, né, com Senhor dos Anéis. Quem assistiu Norbit, a Rasputia? Amém, tá bom. Não tinha que fazer, não? Vocês tinham que fazer. Tá bom, olha para o seu irmão e diga assim, tudo numa boa. Lembra essa frase? Aleluia. Acabou a água de coco, né? Acabou? Meu Deus, tomaram minha água de coco. Misericórdia. Priscila, cuida de mim, Priscila. Você é o Ricardo. É o Ricardo que não foi, né? Ricardo, Deus vai pesar a mão, viu? Quando você não resolver minha água de coco. Glória a Deus, estou brincando. Glória a Deus. Amém, irmãos, que bom que você veio. É bom, muito bom estar de novo aqui. Hoje nós temos uma mesa de comunhão, uma mesa de celebração. Eu tenho falado aqui pela manhã. Jesus, ele é sempre o centro, sempre será o centro das nossas vidas, da nossa atenção, amém? Tudo tem a ver com ele. Quando eu falo isso não é para chatear o seu coração, mas não tem nada a ver com você, é sobre Jesus que a gente está aqui. Agora, a bênção dele, o sozo de Deus, é claro que nos alcança, com bênçãos. É impossível se aproximar do Senhor e não receber algo que ele tem para te dar.
Mas Ele sempre será, Ele é e sempre será o centro das nossas atenções. Ele é o centro do culto. O culto a gente faz para Ele, não faz para as pessoas. Você entende isso? Entende isso? É por causa dele. Então a gente precisa às vezes rever alguns conceitos. Às vezes a gente precisa renovar-se, né? Lendo novamente a palavra para ver, opa, será que eu estou dentro da palavra? Será que eu estou realmente pregando, crendo naquilo que o Senhor tem falado? Eu tenho falado aqui sobre, vários dias aqui eu tenho falado sobre a graça de Deus. E essa graça, as nuances dessa graça, o que essa graça pode fazer por nós, como ela pode nos alcançar. Eu tenho mostrado, eu não sei se você tem percebido, mas é muito assunto, é muito profundo falar sobre graça. É muito extenso e é muito abençoador, quanto mais você vai conhecendo sobre a graça de Deus. A graça, diz Efésios, que pela graça de Deus, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem da graça para que ninguém se glorie. Amém? Porque Efésios 2:10 diz assim: porque nós somos feitura sua, poema, não poemia, poema de Deus, não é? Criados em Cristo Jesus, não é? Para andar aonde? Em boas obras, as quais Ele já preparou de antemão, não é? Para que nós andássemos nelas. Então, Deus tem nos derramado uma graça sobremaneira, uma graça abundante. O livro de Romanos, ele fala muito sobre essa graça, e ele fala num contexto de perseguição, uma graça de irmãos que estavam sendo perseguidos pelo Império Romano. Eu sei que eu comentei algumas coisas em alguns dias aqui sobre isso, mas você imagina estar debaixo de perseguição e desfrutar da graça de Deus? Você imagina estar correndo perigo de vida e mesmo assim você está desfrutando da graça de Deus? É por isso que a gente precisa valorizar esses momentos, valorizar a oportunidade, a liberdade que nós temos de adorar a Deus. Quando você percebe a liberdade e a graça que nos alcançou, você não coloca mais nada à frente do teu relacionamento com Deus. Mais nada, nada mais pode estar. Um cansaço não pode estar, uma chuva não pode estar, um frio não pode estar. Porque foi algo muito precioso que Ele fez. Uma graça tão maravilhosa que nos alcançou, uma graça que tem enchido o meu coração e o seu coração. Por isso que nós precisamos aprender a valorizar essa graça cada vez mais. E Paulo, escrevendo aos Romanos, você vai ver que na carta, como eu disse, tinha um contexto de perseguição. Mas mesmo assim, ele enfatiza no meio dessa perseguição, não é? Ele enfatiza a necessidade de os cristãos aprenderem o que é sacrifício, o que é sacrificar, o que é aprender a sacrificar. Pastor, o sacrifício já não foi o que Jesus fez, não foi perfeito? Perfeitamente. O que Cristo fez foi um sacrifício perfeito. Ele não lhe deve, ele não te devia, né? Mas Jesus não deve nada a respeito de salvação. Tudo foi completo. Se você andar debaixo dessa graça, você vai ser abençoado sobremaneira. Por isso que precisa aprender sobre graça, para você andar debaixo dessa graça. Mas Paulo, ele fala de um sacrifício aonde? Um sacrifício vivo, um sacrifício do corpo. Porque é bem interessante, repetidamente tenho falado, a Bíblia diz, somos o quê? Um espírito. Diga assim: eu sou um espírito. Eu tenho uma alma e habito num corpo. Pastor, onde é que está isso? Leia Hebreus, leia 1 Tessalonicenses 5:23, você vai ver que é claro, não é? A Bíblia fala da tricotomia, não é? Do homem. O homem, ele é um ser também trino, a imagem de Deus, né? Semelhante a Deus. Então ele fala de um sacrifício que o seu corpo precisa aprender a andar. E quando ele fala no sacrifício do corpo, ele está tocando não só a questão a sua santificação, de não entregar o seu corpo ao pecado, mas ele fala também de um sacrifício dos pensamentos, da alma, da sua forma de pensar. Você precisa colocar tudo diante de Deus. A graça de Deus vai permitir com que você troque o seu jeito de ser pelo jeito
que Jesus quer que você seja. Amém? Em Cristo nós vamos encontrar o nosso melhor. Já pensou sobre isso? Já pensou sobre isso? Pensa em você aí. Pensa em você como um homem, uma mulher que conheceu a Jesus, que está crescendo. Pensa em você. Você está querendo... Eu não estou falando em auto-melhoramento, mas eu estou perguntando assim, você está querendo ser uma pessoa melhor? Quantos gostariam de ser uma pessoa melhor? Alguns não querem. Amém. Que Deus fale aos vossos corações até o final dessa palavra. Intercessão entre ação. Orar por esse povo. Eu estou brincando. Nós queremos ser pessoas melhores, não para nossa salvação, mas eu quero ser uma pessoa mais agradável, uma pessoa que tenha um sorriso no rosto, uma pessoa que seja agradável, uma pessoa também que seja firme a hora que precisa ser firme, não é isso? Todos nós queremos melhorar, amém? Não é um auto-melhoramento para a salvação, mas pelo fato de já sermos salvos, a proposta que Paulo faz é que, se nós aprendermos sobre sacrifício, nós vamos melhorar a nossa forma de ser, nós vamos alcançar o melhor de nós. Você imagina eu chegando no céu, Deus me recebendo, eu não sei como vai ser lá, não sei os detalhes, eu não sei se São Pedro vai vir primeiro, não sei se ele guarda os portais do céu, estou brincando, eu não sei se vai vir anjo, não sei se vai vir rei Davi, não sei se vai vir Miriam com tamborim, eu não sei, vamos lá, Miriam está no céu? Não sei, vamos lá, eu não sei como vai ser, mas a questão é que eu acredito que a gente vai ser confrontado no sentido de que talvez de algo que a gente não alcançou na terra. Entendeu o que eu falei? Talvez nós sejamos confrontados. Só o céu é para você. Aceitou Jesus, foi lavado pelo sangue, entra no gozo do Senhor, amém. Só que você vai ver que talvez na terra a gente poderia ter feito alguns tipos de esforços, sacrifícios, onde a gente encontraria, alcançaria o nosso melhor. Então acho que Deus vai falar para mim, Jesus vai falar, Paulo, você ficou nessa posição, tá bom. Não é que tá bom, mas ele vai falar assim, o seu melhor na terra poderia ter sido manifesto. Você poderia ter buscado um pouco mais, mergulhado um pouco mais, entendido um pouco mais. Você está entendendo o que eu estou falando? E eu não queria que você se acomodasse essa noite em dizer assim, pastor, mas salvação tá bom. Afinal de contas, né, entrando no céu, o Senhor vai continuar a obra lá. Mas eu quero dizer a você essa noite, Ele quer te aperfeiçoar. Ele quer aperfeiçoar, porque o aperfeiçoamento, irmãos, da nossa vida, do nosso caráter, faz com que nós tenhamos mais capacitação para o trabalho de Deus. Eu não sei se você entendeu o que eu falei, mas a capacitação para o trabalho não é a sabedoria, mas é a formação do caráter. Deus não quer currículo, Deus não quer quem saiba muito, mas Ele quer um coração humilde e manso. Ele quer alguém que seja tratável, alguém que realmente seja quebrantado pelo Espírito. Quantos estão entendendo? Não é necessariamente uma performance, não é necessariamente alguém que saiba fazer as coisas, mas Ele quer de fato um coração que seja inclinado a Ele. Então, porque quando a gente tem um coração inclinado a Ele, Ele pode moldar, Ele pode nos tratar. Quando Ele fala conosco, rapidamente a gente toma atitude e é mudado. Quando a gente entende que Deus está usando pessoas para falar conosco, Deus fala através de pessoas, então a gente faz rapidamente. Esse é o indivíduo que Deus está trabalhando, esse é o indivíduo que está no caminho. Então eu peço a você, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça seu coração, mas se deixa ser tratado, porque Ele quer me tratar. Irmãos, Ele está tratando comigo o tempo todo. Você acha que Ele parou? Pastor, você é pastor, acabou? Não acabou não. Não acabou a obra não. Ele continua a obra. Tem coisas que Ele me confronta todo dia. Né, Sanzinha? Eu parei de deixar minha esposa amarrada no tronco, porque era uma maldade. Eu não podia mais fazer isso com a minha esposa. Eu ficava brava com ela, amarrava no tronco. Eu parei, né? Parei. Ela confirmou também. Graças a Deus, foi semana passada a última vez que ficou, não foi?
Essa mulher manda em mim, vocês não sabem, ela que manda em mim. Eu creio que um coração suave, leve, é o que Deus quer de nós. Deus não quer muita coisa complexa. Eu já fui moço. Ainda não sou velho. Estou chegando lá. Mas uma coisa que Deus tem sempre mostrado, sabe o que é? É que o que agrada a Ele não é o jeito de fazer as coisas, mas é aquele que está mais escondido, o coração, a forma, é a intenção do coração. Aquilo que às vezes o homem não consegue ver. Às vezes ele vê, às vezes ele consegue ver, mas muitas vezes o homem não vê. Mas está interno, está intrínseco. É esse jeito que agrada mais a Deus. Sabe por quê? Porque se eu quiser te impressionar só com palavras ou com um jeito, Deus não dá nenhum valor a isso. Sabe por quê? Porque como é que eu sou em casa? Como é que eu sou quando eu estou sozinho? Como é que eu sou quando ninguém está vendo? Então eu creio assim, Deus ele quer um sacrifício, é um sacrifício vivo. É um sacrifício vivo onde você fala assim: Senhor, até a parte mais íntima do meu ser, eu te dou liberdade para trocar, para mudar. Pode mudar o meu jeito, pode mudar meus conceitos, pode mudar. Então essa liberdade é o que ele fala, por isso que esse texto é tão poderoso. O pastor leu pela manhã, Romanos 12, não é? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só, a gente pensa, o que é um culto racional? É um culto que você faz com raciocínio, com inteligência. É isso ou não é? Interprete, é isso. Todas as versões que você pegar é isso. É um culto que você faz com consciência. Por isso que Deus não quer você inconsciente. Deus não quer você embriagado. Quando você ficar embriagado pelo Espírito, Ele está te abençoando, é algo para você. Mas entenda, você não está cultuando. Ele está te dando coisas, Ele está te abençoando. Deus faz isso, Deus faz. Agora, quando você está ministrando a Ele, é com consciência. É com raciocínio, é com mãos levantadas, é com integridade. Não é uma falsidade. Não é eu querer mostrar o que eu não sou. Você pode chegar diante dele e falar: o Senhor me conhece minhas fraquezas, o Senhor conhece meus fortes e fracos, né? Meus prós, meus contras, mas diante dele em sinceridade, sem reservas, para que ele possa fazer o quê? Moldar o teu coração. Amém, gente? Ele quer mudar. Então, mesmo nesse contexto de provação que os irmãos viviam lá em Roma, a instrução ele mostra bem em seguida, depois de Romanos 12. O que ele vai falar em Romanos 13? É interessante, não é? Você sabe que não teve capítulos, né? A Bíblia não foi escrita em capítulos, eram cartas, foi colocado pela ordem, e a numeração foi uma forma para se organizar. Mas bem no contexto de Romanos 13, Romanos 12, ele termina de falar sobre apresentar o seu corpo. Aí Romanos 13 ele vai falar de autoridade. Olha só, é algo que parece confrontar, não é? Porque entenda o que estava acontecendo. Império Romano, muitos judeus de baixo, província judaica, não é isso? Dentro da onde? Do Império Romano. Você lembra, você há de convir comigo, você que estudou história, Israel não teve chão físico, a não ser a ONU só reconheceu, se eu não me engano, foi em 46. É isso mesmo? Depois vocês leem. Oi? 1948. Reconheceu o terreno, né? A área de Israel. E é bem interessante que eles estavam como um povo de Deus, não mais Israel, aqui já é igreja, Israel de Deus, é a igreja de Deus, mas eles estavam sendo confrontados de que maneira? A sacrificar-se a ponto até de você respeitar uma autoridade que você não gostava, ou que estava te oprimindo. Esse negócio de ser cristão é muito sério, não é? É muito sério, não é? Meu Deus!
Porque você fala assim, meu Deus, a minha raiva... Quem já teve uma raiva santa? O que é uma raiva santa? Vamos explicar, está no meu dicionário, tá bom? Depois eu vendo o meu dicionário para você. O que é uma raiva santa? É uma raiva que é justificável. Você fala assim, tem todos os aspectos, você está sendo correto no que você está fazendo o seu julgamento. E você está coberto de razão. E você fica com raiva porque você está certo e a pessoa não está entendendo, né? Então, mas esse que é o problema. Mesmo na raiva santa, Deus fala assim, vocês são meus filhos, então abra a mão da sua raiva santa. Porque senão a gente vai ficar sempre na nossa vida sempre discutindo, eu tenho razão, é o meu jeito de ser. Se a gente entrar numa discussão da tua forma de pensar e do irmão ou da minha, é um poço sem fundo. Por isso que ele coloca uma estrutura que os irmãos teriam que aprender aqui, e o Espírito Santo começa a tratar, ele fala assim que nós precisamos aprender a nos submeter às autoridades, e quando você nasce de novo, você é capacitado a se submeter uns aos outros. Você se submeter aos irmãos. Olha só que coisa doida. A gente quando vai falar para os casais, né? Antes da ordem, por isso que marido e mulher que não entende, né? Fica com essas coisas, aqueles homens, meu Deus, me perdoa. Falar assim, mas homens, pessoas, irmãos ignorantes, falam assim, você tem que se submeter a mim. A Bíblia fala para você se submeter a mim, você é minha mulher. Meu, que ignorância. Não entendeu nada. Eu não sei para quais irmãos eu falei hoje. A liderança, reconhecer uma liderança parte do liderado. Reconhecer uma submissão parte do quem está em posição de submissão. Não é? A autoridade não pode ser imposta. Por isso que eu falo assim, ninguém pode se agregar a essa igreja se o Senhor não falar, porque eu nunca convidei ninguém. Venha. Não. Se Deus falar, venha, obedeça a Deus. Porque nós nos submetemos aqui a uma autoridade maior. Você está entendendo? Então Deus nos chama, até num relacionamento de marido e mulher. Antes de eu ser marido, eu sou irmão da minha esposa. Então muitas vezes eu tenho que me submeter a ela em amor. Entender o que ela está falando. Por isso que eu falo que ela manda em mim, vocês não estão acreditando? Por isso que você precisa ter um relacionamento, não é uma hierarquia, mas é a honra que se dá. E ela sabe me dar a honra que eu mereço. Mereço como marido. Eu sei dar o amor que ela merece como esposa. Nas orientações da palavra. Mas nós aprendemos aqui a nos submeter uns aos outros. Então, igreja, nós precisamos, antes de mais nada, aprendermos a nos submeter uns aos outros. Tá? Quando você olha para uma pessoa, você precisa entender. Ele foi lavado, comprado e redimido pelo sangue de Jesus. Amém? Então ele é o quê? Uma pessoa de honra. Ele tem uma patente no reino de Deus. Se você entender isso, você vai chegar diante dele de que forma? Não estou brincando, não estou exagerando, mas assim, reverenciando a pessoa. O que eu posso fazer por você, Lucas? Como eu posso te servir? Lucas, como eu posso amar você? Aí ele fala, me dá um iPhone novo. Eu falei, amém. Eu chego lá, né? A gente precisa aprender isso. Eu não sou, pastor, você não é superior. Não, eu não sou superior. Pastor é guia. E se você quiser me dar honra, da sua parte, é da sua parte. Por isso que eu não forço ninguém. Se você quiser me dar a honra de me seguir, de aceitar eu como um pastoreio sobre sua vida, eu vou lhe pastorear. Mas isso parte de você. Você está entendendo? Então nós não temos desculpas. Eu não sei porque a igreja ainda tem sido o pior lugar de relacionamento em muitos contextos. Porque as pessoas não se submetem umas às outras. Elas levantam a bandeira, eu penso assim, eu penso assado. Não, mas você falou isso, você falou assado. Não é isso? Nós precisamos entrar nessa estrutura. Pensa comigo, como que é a estrutura de Deus? Se a gente entrar em Romanos 13, como que é a estrutura de autoridade de Deus?
Você concorda que Deus está acima de todos? Amém? Deus está acima de todos? E de todas as coisas também, não é? Deus está acima de tudo, acima de todos. E quando a gente pensa em Deus, Ele é o quê? A nossa, numa escala de hierarquia de autoridade, Ele é o primeiro. Amém? Ele é o primeiro. Ele está acima da tua esposa, dos teus filhos, do teu marido? Claro, isso é inegociável. Ele precisa estar lá, é o lugar dele. E quando a gente pensa em Deus, a gente tem que lembrar do Deus Trino, não é isso? É o Deus Pai, Deus Filho, Jesus Cristo, Deus Espírito Santo. A Trindade. Então quando a gente fala de Deus, é a Trindade, Ele está em primeiro lugar, tá certo? Então essa estrutura, ela não pode ser quebrada. Você não pode deixar de entender que tudo vem de Deus e volta para Deus, não é para homens. A honra não é para homens. A gente precisa tomar cuidado com honra exagerada para pessoas. Tem que ter uma honra, mas a gente não pode confundir. Tem um equilíbrio? Tem um equilíbrio. Tem um equilíbrio. Se você um dia me servir, eu quero te servir também. Qualquer dia desses eu vou lavar o pé de vocês aqui. Vou fazer um lava-pés aqui. A gente fez lá na Brook Taylor, não fez? Vou fazer aqui. Qualquer dia eu vou chegar, vou trazer a bacia aqui. Vem cá, irmão. Vem cá. Eu não lavei o pé hoje, pastor. Eu lavo para você agora. Fique em paz. Aí eu usarei a máscara. Né? Para não sentir o cheiro do seu... Estou brincando. Qualquer dia desse eu vou pegar você. Vou lavar o seu pé. Por quê? Eu me coloco numa posição de te servir. Eu acredito que você tem que se colocar também numa posição de servir a mim e a todos. Glória a Deus. Então a estrutura que Deus estabelece, pensa só comigo uma coisa, ela não pode nunca ser quebrada. Nunca quebre uma estrutura que Deus estabeleceu. Sabe por quê? A estrutura, ela garante o que? O fluir das bênçãos de Deus. Se quebra a estrutura da autoridade, a bênção, o fluir de Deus ele é quebrado. Então Deus, né, você precisa respeitar Deus, né? Você precisa respeitar a Trindade, você precisa respeitar a instituição, igreja, os líderes espirituais, você precisa respeitar os seus pais, não é? Você precisa respeitar o seu marido, precisa respeitar a sua esposa, respeitar o seu chefe, não é? Precisa entender que é debaixo dessa autoridade que a gente se coloca. Agora, pastor, é todo tipo de ordem que eu devo obedecer? Não, 1000 vezes não. Se alguém te der uma ordem que não cabe aquilo que você crê, você não deve obedecer. Pastor, mas isso não seria rebelião? Eu falei, não. Você vê Pedro, por exemplo, quando foi chamado ao Sinédrio para prestar contas. Falei assim, que história é essa? Que Jesus é esse que você está pregando? Pode parar. Está proibido aqui. A religião oficial aqui é Roma. Pode parar de pregar de Jesus. É ordem, eu estou te dando uma ordem, senão vai cair na chibata de novo. Aí o que ele fala? Ele fala assim, estou entendendo que você tem uma ordem, mas eu tenho uma ordem anterior a essa. Deus me deu uma ordem de pregar. E essa ordem é inquestionável. Então eu não vou colocar em questão. Então essa ordem eu já tenho. Então, você entende quando você tem já uma ordem, uma direção, ninguém pode colocar uma ordem sobre você? Se você tem uma direção, principalmente as coisas de Deus, ninguém, nenhum irmão seu pode tirar você de fazer a vontade de Deus. Você está entendendo? Então nós precisamos respeitar tudo que vem de Deus, a autoridade de Deus, porque essa estrutura sendo obedecida, nós vamos ser abençoados. E Deus não vai usar uma outra forma, eu lamento te dizer, não tem jeito. Deus não vai usar uma outra forma para você submeter, a não ser para homens e mulheres. São as pessoas que são algum tipo de autoridade na nossa vida, amém? São seus pais, como eu disse, às vezes é o teu chefe, é o teu professor, não é isso? É o teu pastor, são autoridades sobre a sua vida. Então Deus vai usar esse tipo de pessoas. Então é bem interessante que as pessoas às vezes não entendem isso e não querem se submeter, porque quando Deus quer falar com você, Ele usa até o para-choque de caminhão, não é? Aquela frase, não é? A pessoa não quer olhar para nenhum lugar, aí ele para no farol, aí ele lê a frase lá no para-choque, né?
safado, fugindo de Deus, né? Aí você olha assim, oh meu Deus, o negócio é comigo. Aí o Espírito Santo falou, acho que é com você. Não é? Percebe? Deus, ele vai falar sempre com a gente. E por que ele não usaria pessoas para falar conosco? Ele sempre vai falar através de pessoas. Você tem o Espírito Santo aí, ó, dentro de você. Você tem um filtro maravilhoso dentro de você. E você pode saber o que é de Deus e o que não é de Deus. Você pode até examinar tudo e reter o que é bom. Pode ser que o pastor fale em algum momento, eu fale alguma coisa que não sirva para você. Maravilha, não tem problema, examina de tudo. Retém o que é bom, pega aquilo que é bom. Mas não despreze as profecias, não despreze o profeta. Não despreze quem Deus está levantando para falar com você. Glória a Deus. É a famosa frase, eu não sei se você já ouviu essa frase. A pessoa diz assim, eu não obedeço a homens, eu obedeço a Deus. Já ouviu falar isso? Eu já falei. Eu era insubmisso. Eu já falei isso. Não, meu negócio é com Deus, não é com homens. Meu amigo, esqueceu, é um equívoco. Deus se manifesta através de pessoas, jovens. Pastor, e quando a pessoa saiu da fé, saiu da visão, desviou, aí você como ovelha, você como liderado, tem todo o direito de buscar pastos verdejantes. Tem todo o direito. Se alguma coisa não está clara, não, saiu da fé, está falando coisa que não tem nada a ver, não é mais uma pessoa de Deus, desviou, tá bom, busque outra pessoa. Isso é todo o direito que a ovelha tem. Quem está entendendo? Então, essa questão de submeter-se às pessoas não é só obedecer, mas é obedecer em amor, é obedecer dando honra, é obedecer dizendo assim, eu vou seguir sua direção, eu vou seguir sua orientação. Por quê? A ovelha que não segue uma orientação, o que acontece? Ela muitas vezes se desvia, ela vai ter que ser procurada, porque ela está longe. Então, fica perto do aprisco, não é? Fica perto do aprisco. Eu não sei se você sabe, mas o pastor, ele usa aquele cajado, não é? E ele de fato, eu estava dando uma pesquisada, ele de fato tem aquela forma muitas vezes arredondada na frente. Muitas vezes era para puxar o pescocinho da ovelha fujona, né? Sabia? Então vem aqui, fica perto. O pastor muitas vezes fala, fica perto, fica perto. O pastor chama para perto, porque é importante ficar perto. No aprisco tem proteção. No aprisco tem proteção. Pastor, eu posso ter 2 pastores? Não. É só Jesus que é o pastor da sua alma. Só Ele é o único pastor. Ele é o único pastor. E o seu guia espiritual? O seu guia espiritual é importante que você tenha. Você pode de repente ter mais de um guia. Claro, às vezes as condições te permitem a isso, não há problema nenhum. Mas seja sábio também, não é? Seja sábio para entender o que Deus está querendo falar. Porque o cajado, ele não serve não só para puxar o pescocinho da ovelha, não é? Mas ele serve também para quebrar a patinha da ovelha, quando ela está rebelde. É chato falar isso, mas é verdade. É porque tem uma ovelha rebelde, tem que fazer aqui. Não, vem cá, filha, desculpa. Você é tão linda. Pá! Como que faz a ovelha? Não é assim? Eu fiz cai em cachorro, né? Então você bate, ela faz. Quebrou a patinha. Que maldade. Por quê? Porque ela quebrando a pata, ela não vai longe. Ela tem que ficar perto, apoiando, entendeu? É chato. Quer que eu quebre sua perna hoje? Quem quer que eu quebre a perna? Não precisa não, né? Mas fica perto. Fica perto. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Olha só. Com amor fraternal. É Romanos 12:10. Preferindo-vos em honra uns aos outros. A preferência do nosso tratamento tem que ser em honra, em amor. Não só às autoridades, mas no convívio. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal. Aí ele fala, preferindo-vos em honra uns aos outros. Por isso, quando você cumprimentar alguém na igreja, queria que você olhasse para as pessoas e falasse, meu Deus, é a melhor pessoa que podia estar do meu lado. Aí você olha e fala, que coisa tremenda. Você olha para ela, o que você vai fazer? Honrá-la. Eu não sei, eu gosto de reverenciar pessoas. Quando eu olho a pessoa, às vezes você me vê fazendo assim. Eu não sou oriental, mas eu quero te honrar.
eu quero te servir, o que eu posso fazer por você? Porque você é a melhor pessoa que podia estar do meu lado. A gente precisa se honrar. Porque quando a gente prefere os outros em honra, a gente coloca numa posição que não há risco. A pessoa vai falar, imagina, pastor, eu que quero te servir. Aí eles vão brigar, não, sou eu, não, né? Aí é a única briga que vai haver. Um querendo servir ao outro. Olha que coisa boa. Agora, por que a gente fica levantando bandeiras que não são bandeiras para ser levantadas? De discussões, daquilo que eu penso. Prefiram-se uns em honra uns aos outros. O que você vai fazer? O que você pode fazer? Vai pensando aí. O que você pode fazer para honrar o seu irmão? O que você pode fazer para honrar as pessoas que estão do seu lado? Glória a Deus. Abençoai-vos, continuando aí, né? Abençoai os que vos perseguem. Acho que, vê se é o 11. Isso, esse aí mesmo. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Olha, no zelo, ele diz assim, ó, no cuidado, não sejam o quê? Remissos, ou deixar de fazer. Não sejam falhos, sejam cuidadosos, tá certo? Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Agora volta lá para o 12:9, vai no 12:9, acho que é o 12:9. Isso, 12:9, não. Isso mesmo. Amai, o amor seja sem. O que está escrito lá, irmãos? Fala alto, por favor, quero ouvir. Olha para o seu irmão e diga, seu hipócrita. Não, peraí. Não, ainda não. Eu ia falar, não seja hipócrita. Sabe o que significa a palavra hipocrisia? Se você pegar a raiz, é teatro. É fazer teatro. Encenação. Fazer encenação. A gente não pode ter o quê? Ser hipócrita, tentar fazer uma coisa assim, tudo bom, meu querido. Quando ele vira e fala, ai, nossa, de novo aqui, né? Tem gente que faz isso, né? O Lucas, já viu o Lucas fazendo isso comigo? Ele me deu um abraço, ele falou, nossa, desapega, mano. Eu vi ele falando, aí depois Deus pesou a mão. Mas, nunca fez isso não? Nem pensou? Foi você, Mateus? Foi, tá vendo? Pegou. Foi tu, então. Foi tu, Guga. Guga, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Não sejam hipócritas, tá certo? Sejam verdadeiros, tá certo? Verdadeiros. É tão lindo quando a gente tem a qualidade de ser verdadeiro, não é isso? Fala assim, e aí, vem cá. Irmão, perdoa. Você acredita que um dia... Eu já fiz isso. Estou falando por conhecimento de causa. Eu sei que eu tinha uma raiva de uma irmã. Não é daqui, fica em paz. Fique em paz, eu estou falando, não é daqui. Aqui não estou com raiva de ninguém. Ainda. Estou brincando. Misericórdia, né, amor? Calma, volta para o Espírito. Eu lembro que eu tinha uma bronca de uma pessoa. Mas era uma coisa assim, sem explicação. Eu sei que isso só aconteceu comigo, nunca aconteceu com você. Você tem uma bronca da pessoa, você não gostar do jeito e tal. O Espírito Santo falando comigo, ministrando. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que chegar, ser verdadeiro, ser cristão, sem hipocrisia e falar a verdade. Um dia eu cheguei para essa pessoa, olha, eu estou lhe dando um presente. Eu comprei um presente, estou falando sério. Eu estou lhe dando um presente porque o Espírito Santo está tratando comigo, que eu tenho uma bronca da irmã há muitos anos. Aí Deus está, me perdoa. Mas Deus está quebrando aqui, eu peço perdão. Não tenho mais, a partir de hoje, quero honrar a sua vida. A pessoa ficou desconcertada, assim. Ela não quis falar muito comigo. Eu sei que não é uma coisa que incentiva as pessoas a falarem. Porém, eu fui corajoso para falar. E eu quebrei, eu estou falando sério, eu quebrei isso na minha vida. Sabe por quê? Tem sentimentos que são malignos e eles se alojam no nosso coração e na nossa alma e você nunca trata. Por que eu vou ficar bravo com o pastor Roberto? Eu não gosto do cabelo dele, das entradas que ele... É bonita a entrada dele. Olha a coisa linda aqui, ó, não é? Daqui um ano é implante, qual o problema?
Não é? Qual o problema? Não tem problema nenhum. Estou brincando, mas a gente fica chateado, às vezes, sem saber. Fica com uma bronca da pessoa sem saber. Então, o ambiente da igreja, a instrução que o Espírito Santo nos dá, é que a gente pode entrar num nível, pela graça de Deus, de viver uma verdade, de viver uma transparência, daquele negócio de a gente poder pegar na mão, ei, a gente tinha uma diferença aqui, vamos orar juntos, vamos quebrar essas diferenças, vamos continuar juntos. Né? O marido e mulher pode pegar um na mão do bem, eu fui meio estúpido com você, me perdoa, você pode me perdoar, a gente pode continuar, Deus está trabalhando em mim. Olha que coisa linda, a família continua. É o ambiente onde o amor seria provado, não é isso? Comprovado e continuado. Mas o que acontece? O amor é provado, aí não se aguenta. A primeira prova do amor, a pessoa fala assim, não, me ofendeu, não aguento mais. O amor, ele é lindo. O amor, ele faz milagres. O amor, ele restaura situações, ele restaura relacionamentos. Esse é o ambiente que a gente deveria ser mais, viver mais isso, tá certo? E ensinar pessoas. Mas a grande verdade é que a igreja evangélica brasileira, ela vive ainda numa grande hipocrisia. E a gente está vendo a igreja, eu não sei das outras, eu respondo por mim, pela nossa igreja aqui. Eu não quero que a gente, eu tenha falado isso, e sempre eu vou voltar nesse assunto. Não pense que eu estou sem assunto para pregar, não. Não pensa não, viu? Tem muita coisa aqui, mas Deus falou, é isso hoje. A gente não pode ser fofoqueiro. A gente tem que ter um cuidado com a nossa língua. Sabe por quê? A fofoca é aquilo que eu transmito e vai prejudicar alguém. Vai prejudicar alguém. O que não é fofoca? A honra. Quando eu olho para o Mica, eu vejo ele, eu gosto do Mica pra caramba. Menino de Deus. Da Gabi também eu gosto, viu? Eu gosto de você. Mas falando do Mica, imagina se eu sei alguma coisa que ele me contou. Ele me contou em particular. Me contou para quê? Para pedir uma ajuda. Aí imagina, a minha língua começa a coçar, eu não aguento. Ai, Jesus. Ai, preciso falar para alguém. Aí eu conto para alguém, aí depois a outra pessoa conta. Se eu honro ele verdadeiramente, eu não passo nada que vai prejudicar ele. Pelo contrário, se ele abriu o seu coração, é para que eu o ajudasse em amor, orasse com ele, para que ele pudesse seguir a fé. Está entendendo? Isso é honra. É honra quando você protege, inclusive, as pessoas. Protege a sua individualidade. Quando você não revela coisas. Quando você não revela a nudez da pessoa. Está entendendo? Eu não estou falando da nudez física. Eu estou falando de algumas coisas. Não precisa revelar. Tem coisas que a gente pode tratar em amor, fechado. Não é assunto seu, fica quieto. Honra as pessoas, honra. E se você sentir vontade, a língua começar a coçar, pega uma tesoura das boas mesmo, sabe aquela? Tira assim, ó. Eu te ajudo. Não vou te ajudar a fazer isso não. Mas não sei. Volte-se para Deus e fale assim, eu preciso entender que essas palavras não vão honrar as pessoas. Você está entendendo? A honra, ela só é honra quando vai colocar as qualidades de alguém em voga. Tá certo? Quando eu for falar do Edivaldo, né? Quando eu estiver falando, conversando com o Luiz, falando do Edivaldo, ei, vem cá falar um negócio do Edivaldo. Que homem de Deus, que amigo fiel, que homem abençoado, né, Luiz? Aí o Luiz nem conhece tanto o Edivaldo, mas ele está conhecendo por causa das minhas referências. Imaginou, Luiz, que legal? Eu falando do Edivaldo para você, homem de Deus. Quando você vai ficar até curioso a conhecer mais ele, não vai? Sim ou não? Vai ficar por quê? Porque eu estou falando bem dele. Olha só. Agora imagina se eu não gosto, não é? Não gostei do Will. Chego pro Ricardo ali, nossa. Você viu o cabelo dele? Quando ele faz assim o cabelo dança. Que coisa estranha, né? Ele passa, aí eu falo pro Ricardo, né? Você viu? Eu tenho certeza, ele usa chapinha.
no cabelo. Ele usa chapinha, é certeza. Não é? Imagine eu querendo... Aí eu não falo só dos aspectos físicos, mas falo, você viu como ele faz? Nossa, aquele irmão não desce na minha coisa. Que coisa triste. Aí a referência negativa para ele, tá vendo? Você percebe? Irmãos, isso parece ser tão simples, parece ser uma brincadeira, mas acontece tanto no nosso meio. Os adolescentes estão aqui hoje, né? Os adolescentes, as crianças vão ser instruídos, sempre são instruídos. Vamos ter cuidado, vamos ter cuidado. Cuidado nas redes sociais, não faça fofoca nas redes sociais. Não mande recadinho nas redes sociais. Chama olho a olho, face a face. Seja um homem verdadeiro, seja uma mulher verdadeira. Não passe à frente o que pode prejudicar alguém. Não, mas é uma bênção, olha isso aqui. Não passe à frente. Entenda, aquilo pode ser bênção, mas pode prejudicar pessoas. Entenda os momentos, entenda os contextos. Isso faz uma igreja crescer em maturidade. Sermos maduros. Entender o que Deus está querendo fazer com as nossas vidas. Amém? Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Esse texto de Romanos, ele é tão forte, né? Antes de ele entrar em Romanos 13, de falar das autoridades, eu não vou falar muito sobre as autoridades hoje, mas ele começa a deixar claro que nós precisamos, como cristãos, utilizar, se valer, nos valermos daquilo que nós temos e os outros não têm. Eu não sei se você entende, mas nós temos uma capacidade de amar maior do que aqueles que não têm o amor. Concorda comigo? As pessoas que não foram alcançadas pelo amor de Jesus, você tem uma capacidade maior de alcançá-las. Então nós precisamos nos mover. Então, olha aqui esse texto maravilhoso. Vou encerrar com ele. Romanos 12, verso 17. Agora pula para o 17, por favor. Exatamente. Olha, me acompanha aí. Ó. Não torneis a ninguém mal por mal. Ou seja, não devolve o mal que alguém lhe fizer. Amém? Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Glória a Deus. É autoexplicativo, né? Vamos seguir. Se possível, quanto ao depender de vós, tende paz com todos os homens. Por quê? Às vezes não é possível. Tem pessoas que nos detestam. Quem sabe aqui que é detestado por alguém? Ai, que bom, é pouca gente. Ufa. Amém, amém. Tem pessoas que não gostam da gente, não é? Tem pessoas que nos evitam. E daí? Jesus me ama, tá bom demais, não tá? Ah, glória a Deus. O meu filho me ama, ele disse. A minha esposa me ama. A minha mãe me ama. Ela está no céu, mas ela me ama, não é? Eu tenho ligado lá, ela não tem atendido. Mas qualquer hora ela me atende. Isso, entendi o recado, Ralph. Não vos vingueis a vós mesmos. Olha que coisa linda. Não é para você se vingar. Você percebe? A ira santa tem coisas que é justo. Você tem razão. Está coberto de razão. Mas não se vinga assim mesmo. Por quê? Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Aleluia. Verso 20, vamos seguir. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Deixa aí um pouquinho no 20. É interessante que as pessoas gostam muitas vezes desse final, né? Falar assim, entendi. Não é para fazer mal, né? É o inimigo, mas de alguma maneira eu vou começar a conseguir queimar a cabeça dele, né? Com as brasas vivas. Não, não é isso não. A ideia é justamente o quê? Um crédito que é colocado a você, não é isso? É um favor que Deus vai com certeza reconhecer que você fez. Por isso que Romanos 12, irmãos, tá entendendo? Olá, irmão. Para ficar por dentro de nossas programações, acesse a nossa conta no Instagram, @verbovilaré.
Clicando no link que está na biografia, você será redirecionado ao canal da nossa igreja no YouTube. Se inscrevendo lá, você tem acesso às transmissões ao vivo e gravações das pregações anteriores. Você também pode nos encontrar no Facebook procurando por Verbo Vila Ré. Curtindo e seguindo nossa página, você acompanhará cada evento da nossa família Vila Ré. Recomendamos que você interaja com as nossas publicações, promovendo o engajamento das redes sociais a fim de que a palavra chegue a outras pessoas. Obrigada e boa navegação! Fala de sacrifício. Sacrifício. Quando eu me sacrifico, tudo fica melhor. Quando eu me sacrifico, eu desarmo pessoas. As pessoas podem estar com ódio. Eu me sacrifico pelo amor. Se ele tiver sede, dá de beber. Tiver fome, dá de comer. Você vai amontoar brasas vivas sobre a sua cabeça. O verso 21 para a gente terminar. Termino com ele. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Aleluia. Deus chamou-nos, amém.